Vamos lá, 8º ano, para mais uma atividade de educação física. Olá, meus queridos alunos do 8º ano. Aqui é a professora Solange, de Educação Física, do nosso amado CEPIT. Hoje nós teremos uma aula de esportes coletivos de invasão. Vem comigo nessa, menino. Esporte de invasão. Olha aí. Característica principal desse esporte. Ele é um esporte que acontece algumas situações de ataque e defesa. E eles se alternam no espaço, tá? Então, podemos dizer que todo o tempo a equipe fica tentando fazer o gol na outra equipe. Então, eles se alternam o desenvolvimento inteiro do jogo. E o objetivo, lá no campo adversário, chegar o mais rápido possível para fazer o gol, tá? Ou a cesta no final, na linha final. Por que a cesta, eu estou falando? Porque aqui nós temos dois grandes exemplos de esporte de invasão, que é o futebol, que faz o gol, e o rugby, que faz a cesta, tá? Vamos lá para o futebol, a tática e estratégia. Então, ao contrário de esportes que não há invasão de campo do adversário, nós temos o exemplo como o vôlei e o tênis, tá? Tanto o tênis de mesa como o de campo. No esporte de invasão, é necessário elaborar estratégias e táticas para que a equipe chegue ao campo adversário ao mesmo tempo e proteja seu próprio campo. No caso aqui, nós vamos falar primeiro da estratégia, da tática, que é a elaboração de uma tomada de decisão. Então, quando você vai tentar fazer um ataque, você tem que analisar o adversário, tá? E faz a situação do jogo, tendo como base a experiência, a capacidade de percepção é muito importante. E também antecipação, reação e imaginação, para poder conseguir chegar ao objetivo, tá? Agora nós vamos para estratégia. No futebol, nós podemos usar, além de situações táticas decorrentes do jogo, é importante estar atento para as orientações propostas pelo técnico. Ele vai te orientar em algumas estratégias, mas você pode criar também na hora, dependendo do movimento do jogo. Você já deve ter observado antes do jogo que quando começa tem primeiro a escalação. Aí os jogadores ficam em um devido posicionamento na quadra para poder começar o jogo. Nessa escalação, o técnico vai ver as habilidades técnicas da melhor forma para poder colocar nesse trabalho coletivo, tá? Da equipe. E a estratégia elaborada, ela deve ser colocada em prática durante a partida e é importante o posicionamento inicial, que seja mantido ao longo da partida. Vamos passar para a próxima. Aqui nós vamos assistir um vídeo que ele fala de algumas táticas do futebol. Vamos lá. Só existem duas posições no futebol. Um goleiro, que pode pegar a bola com as mãos, e 10 jogadores de linha. E no século XIX, isso era levado bem a sério. Com a bola, a ideia era tentar correr até o gol. Os adversários corriam atrás. Era o caos. A coisa começou a mudar
quando perceberam que era mais eficiente passar a bola. Aí os jogadores se espalharam pelo campo e os times começaram a pensar em tática. A Inglaterra adotou o 2-3-5, era uma pirâmide, e levou o futebol para o mundo, mas cada povo interpretou o jogo do seu jeito. Na América do Sul, Argentina e Uruguai alcançaram a excelência. A tática era a mesma pirâmide, mas em vez dos lançamentos, passes curtos. O jogo do Uruguai campeão era comparado ao xadrez. Em 1925, a regra do impedimento mudou. Caiu de 3 para 2 o número de defensores necessários para dar condição aos atacantes. E aí veio uma nova inovação tática. O técnico inglês Herbert Chapman recuou um dos jogadores do meio-campo e criou o terceiro zagueiro. 2 de seus atacantes também passaram a buscar a bola mais atrás. Estava desenhado o WM, um esquema vitorioso que passou a ser copiado e reinterpretado. A Hungria, por exemplo, percebeu que não tinha bons centroavantes de força para brigar com o zagueiro. Em vez de um grandalhão, ela optou por 2 atacantes mais talentosos e virou uma espécie de MM. O esquema foi amadurecido e levado à seleção. A dupla Coxes e Puskás encantou o mundo. O time, campeão olímpico em 1952, não ganhou a Copa de 1954, mas entrou para a história do futebol. Enquanto isso, o Brasil fazia um WM do seu jeito. Com um pequeno ajuste no quadrado do meio-campo, o técnico Flávio Costa criou as diagonais. Elas davam mais mobilidade ao esquema. Era assim que jogava a seleção em 1950. Vice-campeão, o Brasil continuou mudando e ganhou o mundo na Copa de 1958 com o inovador 4-2-4. Um dos jogadores do meio foi recuado para a defesa, passou a ser o quarto zagueiro. No meio-campo, o mais avançado se aproximou dos atacantes, virou ponta de lança. Esse quarto jogador vindo de trás causava problemas às defesas do WM. Se o quarto atacante avançava, o ponta esquerda zagallo recuava. O ponta de lança, no caso, era Pelé. Golaço aí! O Brasil foi bicampeão e virou modelo a ser seguido. O técnico inglês Alf Ramsey achava que o 4-2-4 era eficiente no ataque, mas não ajudava a recuperar a bola. Contra 4 defensores, Ramsey não via razão para ter pontas, e aí ele recuou os 2 jogadores de lado. Nascia o 4-4-2 com aquelas 2 linhas características do futebol inglês. Em 1970, Zagallo virou o técnico do Brasil. Sem centroavante de ofício, ele optou por escalar os melhores. O meia Rivelino fazia o lado esquerdo. O ponta Jairzinho, na direita, era um atacante. Pelé jogava na dele. Tostão, o centroavante que recuava, chama aquele esquema de 4-3-3 torto. Com liberdade e troca de posições, a seleção de 70 é considerada um dos maiores times da história. Show de bola aí, ó. Golaço. O futebol ficava cada vez mais intenso e com as seleções fisicamente mais preparadas. E tão importante quanto a disposição das peças em campo era a movimentação. Em 1974, a Holanda do treinador Rinus Michels e do craque Johan Cruyff fez isso como ninguém nunca tinha feito. No papel, era um 4-3-3 que se transformava em 3-4-3. Mas não era só isso. Todos deveriam ter capacidade de criar o ataque. Todos deveriam tentar defender. A ordem era, com a bola, troca de posições para criar espaço. Sem ela, pressão. Com seu futebol total, a Holanda foi 2 vezes vice-campeã do mundo. A década de 80 trouxe uma velha novidade. O argentino Carlos Bilardo fez o raciocínio inverso da Inglaterra de 66. Com os adversários sem pontas, era um desperdício jogar com 4 defensores. Ele escalou 3 zagueiros e adiantou os jogadores de lado. Deu menos responsabilidade defensiva e mais liberdade para atacar. Em momentos difíceis, os alas recuavam e o esquema se transformava num 5-3-2. A pirâmide do início do século estava invertida. Na Argentina de Bilardo, o 3-5-2 deu uma estrutura sólida para que Maradona pudesse jogar livre e brilhar. Arrasou aí, Maradona. Depois de 2002, o 3 zagueiros caiu no esquecimento. Os jogadores de lado de campo passaram a ser meias ou atacantes. Os laterais voltaram à zaga. Com 4 defensores, a dúvida passou a ser sobre como organizar o meio de campo, com 1 ou 2 volantes. A escolha é entre ter um camisa 10 mais livre, com 2 jogadores na proteção, ou ter apenas um volante e 2 armadores, que também têm obrigações defensivas.
são os casos de Khedira e Toni Kroos, da Alemanha em 2014. A disposição de uma equipe em campo é um ponto inicial. A partir disso, o jogo depende das características dos jogadores. A Espanha de 2010, com seus armadores, tinha o passe e a posse de bola como marcas. O jogo influenciado pelo catalão Pep Guardiola, um admirador de Johan Cruyff e do futebol total da Holanda. O Brasil Muito que vai à bom. Rússia joga assim. Pode parecer um 4-3-3, Olha aí, mas o técnico agora. Tite gosta de chamar de 4-1-4-1. São 4 defensores, como manda a boa tradição brasileira, um volante e 2 meias. 2 pontas, Neymar com mais liberdade, e um atacante. Em alguns momentos, o time pressiona para tentar tomar a bola. Em outros, recua e contra-ataca na velocidade dos homens de frente. A seleção é elogiada porque joga como os grandes times do mundo. Tem talentos individuais e variações capazes de dificultar qualquer adversário. Mas a tática não explica sozinho o futebol. No papel, tá tudo pronto. O que falta é combinar com os russos. Beleza.
Vamos lá. Olha, aqui nós temos a nossa atividade para casa, tá? Na página 13, questão 1, 2, 3 e 4. Nós também podemos usar nossa realidade aumentada, tá? E essa nossa atividade vai da página 4 até a página 7. Então, preste bem atenção, assista o vídeo, faça a leitura e depois o exercício. Em breve nós faremos a correção. Estou morrendo de saudade de vocês. Em breve nós iremos bater aquele bolão na escola. Um beijo a todos.